Paz do Senhor, irmãs, mais uma vez aqui, estudando mais uma porção da Palavra de Deus. E eu quero começar o estudo de hoje fazendo uma oração com você. Feche seus olhos aí na sua casa, eleva o seu pensamento ao Senhor e vamos orar e pedir para que Ele mova hoje como Ele tem movido em todos os outros estudos. Feche seus olhos. Ó Deus poderoso, mais uma vez aqui, Senhor, estudando mais uma porção da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha mover nos corações. Eu peço que o Senhor venha acrescentar, Pai, mais e mais, que nesse processo de um coração consagrado, o Senhor possa trabalhar em nós, o Senhor possa encontrar em nós condições, Senhor, para que o Senhor venha transformar o nosso interior mais e mais, para nos fazer mais a imagem do Teu Filho Jesus. Esteja agindo com toda a liberdade, visitando cada irmã em casa. Senhor, ó Pai, abençoa e move, Senhor. Move e esteja presente no nosso meio, como sempre o Senhor esteja mais uma vez. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então a gente tem estudado sobre as feridas do pecado familiar. E dentro do assunto de hoje, tratando feridas do pecado familiar, nós vamos tratar do tema confiança. E dentro do tema confiança, nós vamos tratar de 3 áreas: da confiança em si, a intimidade e os anseios. Então vamos falar uma coisa por vez. Antes da gente entrar no estudo, eu quero passar só um pouquinho do conceito das ilustrações. Tá? O porquê das ilustrações, o porquê da gente decorar a Bíblia. Então, o conceito de ver e lembrar vem de Deus, foi Ele que criou. Quando aconteceu o dilúvio, que depois que Noé saiu da arca, e Deus criou o arco-íris como uma aliança visual, né, desse nosso sentido da visão, Deus ele fez ali, Ele criou esse arco para a memória, como um memorial da aliança e da promessa que Ele fez. Ele criou esse conceito de ver e lembrar. E durante toda a história da Bíblia, a gente vê que Deus mandou fazer memoriais, colocando pedras em cima de pedras, para criar um memorial, para que quando as pessoas vissem, elas se lembrassem. Jesus também, quando Ele instituiu a ceia, foi para que a gente lembrasse. O Senhor quer fazer com que a gente traga à memória as alianças, os processos que passamos. Então, nesse nosso estudo com as ilustrações, como ela coloca aqui, ó, versículos para ler, meditar e ilustrar. Mesmo que seja pequenininho, uma coisa que você anota, a própria casinha que ela manda fazer, de certa forma é uma ilustração. E eu tenho como versículo para isso, eu queria estar lendo com você, Gênesis 9,16, quando Deus estabelece esse arco. Diz assim: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Até hoje, Deus ele mostra o arco-íris após uma chuva. Então, é dele, ele que instituiu, tá bom? Eu queria deixar para que isso ficasse no seu coração. Todas as vezes que você lembrar das coisas que você marcou, daquilo que você colocou e ilustrou, daquele seu momento precioso, que aquela palavra falou com você, naqueles momentos difíceis da sua vida, que você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, quando você vê a sua ilustração, ainda que você sem força leia a palavra, você vai lembrar que Deus esteve com você, te revelando a porção da palavra e você ali marcou aquele momento com Ele. Então, é muito importante a ilustração. Foi um instrumento valioso nesse processo, na vida de muitas pessoas, nesse devocional, nesse formato de devocional. E é muito gostoso. Eu comecei já tem um tempo e eu vou levar isso para sempre comigo, ilustrando aquilo que Deus me dá, tá bom? Antes da gente entrar
na lição em si. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é o sarando feridas, do nosso estudo em si. Então fala assim, ó, a nossa maior dificuldade de quando a nossa confiança é quebrada, como o assunto é confiança hoje, é a nossa incapacidade de confiar novamente na pessoa ou até em outras pessoas. Então acabamos por criar um bloqueio em nós, com medo de confiar novamente e se machucar, criando até mesmo um tipo de proteção, de barreira, de dureza em nós, até reprimindo assim aquela pessoa ou até outras pessoas. Então é uma coisa não muito boa que acontece. Vamos dizer que a gente fica um pouco traumatizada e Deus ele quer estar sarando isso na gente. Mas a partir do momento que nós começamos a entender que a nossa esperança está no Senhor e não nas pessoas, nós começamos a sarar. Quando nós entendemos que a nossa confiança, ela depende do Senhor, que não nos decepciona, e que naquele o qual a gente coloca nessa expectativa, ele vai estar sempre honrando a nossa confiança, a gente começa a entrar no processo de cura. É incrível como isso acontece. Por isso que a Karina começou a tratar isso tudo, tratando da confiança, com que a gente encontrasse na palavra os versículos falando de confiança, para que a gente venha ser sarada nesse processo. A nossa confiança sendo restabelecida em Deus, a gente entra nesse processo de cura para poder confiar nas pessoas ou na pessoa específica novamente. Então, não desista ainda dessa pessoa. A gente vai falar, quando a gente chegar em anseios, que é possível, tá? Fica aí. Vamos lá. Nossa confiança no Senhor, ela nunca é quebrada. Nós precisamos perdoar. Uma citação muito legal que ela faz, que ela tirou dos livros para esse estudo, é uma citação que diz assim, ó: no caminho do perdão, presta bem atenção, uma coisa legal para você estar anotando. No caminho do perdão, confiar em Deus, que nos ensina a perdoar através da sua própria ação, é um remédio para a alma. O perdão é um reflexo do próprio perdão que nós recebemos de Deus. Então, a partir do momento que a gente sente o perdão de Deus em nós, que nós somos alvo desse perdão, nós podemos transbordar esse perdão para os outros. Nesse processo todo, quando nós somos restauradas no entendimento, na confiança em Deus, quando recebemos o perdão em nós, quando lembramos que nós não merecíamos, somos pecadoras e recebemos o perdão de Deus e nos colocamos no lugar da outra pessoa que fez a ofensa contra nós e nós conseguimos entender isso, nós entramos no caminho do perdão de Deus, no processo do perdão. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender bem para você, mas é muito importante. Quando nós entendemos que a pessoa é falha a ponto de também pecar contra nós, ou até mesmo nós pecarmos contra a pessoa, nós somos pecadoras, falhas e limitadas, e as pessoas também. Lembra da expectativa que nós falamos na aula passada? Nossa expectativa fica tanto na pessoa que nós somos decepcionadas e feridas na expectativa. Então, nós não devemos colocar expectativa em ninguém. Em resumo, nós devemos confiar no Senhor. Quando a gente se desprende de esperar das pessoas a perfeição, nós começamos a entender o perdão, o conceito do perdão, que nós não merecíamos. Então, aquele pior pecador, ele também merece o perdão de Deus. Então, nós não podemos limitar a pessoa que a gente pensa que ela não é merecedora. Ela também é merecedora do perdão de Deus, como nós. A Karina também dá uma ilustração sobre uma fonte de água. Ela jorra, vamos dizer que essa fonte jorra. E essa fonte é o perdão de Deus. Como se ela enchesse um balde.
que somos nós. Nós somos cheios do perdão e da graça. E esse balde, ele transborda essa graça para as outras pessoas. Então, é um processo. Quando a gente entende a confiança, que Deus não nos decepciona, e que só nele a gente pode confiar e ter certeza, e a gente recebe a graça do perdão, essa graça transborda para as outras pessoas. Esse é o caminho do processo do perdão, tá? Então, continua assim, ó. O perdão é um reflexo do próprio perdão que há em nós e que nós recebemos de Deus. Perdoamos quando depositamos nossa confiança no Deus que nos perdoou. Deus está no controle e não a pessoa que nos feriu. E como fazemos isso? Como nós entramos nesse processo de transbordar essa graça? Quando nós, aqui ó, procurando na Bíblia passagens sobre como Deus é de confiança, e assim nós aprendemos a controlar e calibrar o nosso coração para estar em alinhamento com a palavra de Deus. Quando nós meditamos nesses versículos de confiança, e nós alinhamos o nosso coração nessa total confiança em Deus, o nosso coração começa a ficar livre disso e a gente consegue perdoar. Ele vai se libertando, ele vai se alinhando com a perfeição de Deus da confiança. Com a palavra de Deus, através dos nossos pensamentos, isso vai sendo um processo, e na nossa regularidade de fazermos os nossos estudos bíblicos. Então é uma constância. Enquanto dentro de mim eu tiver dúvida, enquanto dentro de mim eu precisar de ajuda de Deus no sentido de perdoar, ou eu tiver pendência com aquela pessoa, eu preciso ir para a palavra, e aquela confiança em Deus, ela tem que se fazer real e grande dentro de mim. Esse é o princípio, esse é o caminho. E eu quero deixar com vocês, eu quero ler sobre isso, está em Jeremias 17, 7 e 8. 17, 7 e 8, que diz assim, eu amei essa passagem, eu achei tão preciosa, e eu queria estar compartilhando essa porção preciosa com vocês. E eu acho que Jeremias 17, não tá. Jeremias 17, 7 e 8 tá assim, tá nas referências que ela sugeriu. Diz assim, ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Todas as vezes que na Bíblia repete as coisas, é que Deus ele quer reforçar um conceito. Para nós, aqui no Brasil, quando a gente quer chamar atenção para uma coisa, a gente escreve em letras grandes, né? Em negrito, mas lá, para o povo de Israel, era repetir. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia alguma coisa, como Jesus falava, em verdade vos digo, ele quer dizer que ele quer reforçar o conceito da verdade. Então aqui, olha, a gente vê esse conceito no início dessa passagem, ó. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca e nem deixará de dar fruto. E olha só que maravilha que é essa palavra. Muitas vezes nós iremos passar por momentos de seca, mas se nós estamos com a nossa confiança em Deus, nós estamos plantados aqui, ó. Nós estendemos as nossas raízes e buscamos aonde tem essas águas, o ribeiro. Nossas raízes vão indo até alcançar o ribeiro. O ribeiro são aquelas águas correntes e nós se alimentamos dela. E nós ficamos constantemente nutridas. Olha só, muitas vezes nós passamos pela seca. E muitas vezes não é nem culpa nossa que nós passamos por esses períodos, mas quem sustenta a confiança a nossa confiança, quem nos sustenta a nossa confiança é naquele que provê a nossa
força, é naquele que está nos provendo, é aquele que está suprindo a nossa raiz, sempre sustentada. Nem na seca ela deixará de dar fruto, olha aqui, ó, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no dia da seca, nem deixará de dar o seu fruto, ainda no pior momento, que você acha que você não tem nada para abençoar alguém, você vai ter sempre alguém para abençoar, se você tiver com as suas raízes buscando as suas forças no Senhor, se você estiver buscando na palavra, fazendo esse conceito da confiança crescer dentro de você, através da sua disciplina de busca e dos seus estudos, você vai conseguir estar sempre suprida nas suas raízes, no teu sustento, na sua base. Bom, não posso demorar, vamos para outro assunto. Amém? Outro assunto é a intimidade. Olha aqui, o que fala sobre intimidade? Todos os nossos versículos aqui, eu espero que você tenha lido todos, tenha conseguido meditar em todos e dividido aí durante a sua semana. Quando a intimidade é quebrada, você nunca vai ter o mesmo relacionamento com a pessoa. Mas Deus, ele pode restaurar esse relacionamento de tal forma que a intimidade pode ser até aumentada. É como se ele fosse construir uma nova convivência, um novo relacionamento, seja ele com a pessoa, o cônjuge, família, pais, filhos, parentes, colegas de trabalho. Então aqui a gente pode falar, um restaurar das feridas de várias situações de convivência. Aquilo que a gente pensa que acabou, não tem mais jeito, se quebrou, não tem conserto. Deus, ele é um Deus que ele restaura de tal forma que ele pode criar uma coisa nova, diferente, melhor ainda do que era antes, porque ele é o Deus do impossível. Eu quero estar lendo um versículo que fala disso, está em Jeremias. Aqui, Jeremias 32:17. Ah, soberano, ele começa assim, ó. Ah, soberano, Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo seu grande poder e por seu braço estendido. Não é difícil demais, nada é difícil demais para ti. Para quem criou os céus e a terra, para quem é soberano sobre todas as coisas, criou o ser humano, conhece a gente desde o ventre, sabe de todas as coisas. Não é possível que Deus restaure um relacionamento? É possível sim, de fazer de tal forma que seja ainda melhor do que era antes. Muitas vezes pensamos que o dano foi maior do que o relacionamento em si. O dano foi tão grande que quebrou e não tem conserto. Mas Deus, ele é capaz de tudo. Tudo. Não é? Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil para Deus. A gente não pode limitar a grandeza e até onde Deus pode restaurar um relacionamento. Porque Deus, ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de cura. Cura em todos os sentidos. Então, os anseios. Vamos falar e terminar, nos anseios. Como que isso vai ser? Então, nós ficamos tão ansiosas e preocupadas dessa restauração que nós, às vezes, imaginamos como que nós vamos agir agora, depois de tudo isso que foi feito de uma forma tão difícil, foram faladas tantas palavras, insultos e coisas, pode ter acontecido tantas coisas. E eu quero te dizer uma coisa, se você não viveu nenhuma situação como essa, de precisar de todo esse tratamento, glória a Deus, mas você está tendo acesso a tudo isso para você poder instruir alguém. Ou se caso um dia vier a acontecer com você, você vai lembrar disso tudo, como eu falei na primeira aula. Então, não se preocupe como isso vai ser feito. Ele vai implantar no nosso coração os sentimentos corretos em relação à pessoa que nos fez mal. Ou o mal que nós fizemos àquela pessoa. Deus, ele vai colocar no nosso coração os sentimentos corretos e ele vai alinhar
como Ele achar melhor. Ele vai nos instruir o passo a passo, lentamente. O que nós temos que fazer é usar os princípios que o Senhor nos deu. Tudo que nós estamos aprendendo, que Deus faz as demais coisas, Ele vai nos alinhando. Deus vai nos ensinar a agir nesse novo relacionamento, nessa nova história, nessa nova etapa. Deus, Ele é fiel para consertar tudo isso. E para encerrar tudo isso, eu quero estar lendo o Salmo de número 38 com você. Depois a gente vai fazer a oração sugerida na apostila. Então, o Salmo 38:9 fala assim. Hoje a palavra na igreja, estou gravando esse vídeo na quarta noite, ela falou um pouco sobre os ribeiros de água, também o irmão Osmar que pregou. 38. E ele falou um pouco sobre o ribeiro de águas e essa força que vem de Deus. E eu achei bem interessante porque eu tinha meditado nisso na lição. Então diz assim, 38:9. Salmo 38:9 diz assim: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Nada fica invisível para Deus. A sua dor, seu suspiro, tipo, sabe, aquela coisa que só Deus naquele momento. Então é conhecido do Senhor, Ele sabe disso. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, as minhas ansiedades e preocupações, e o meu suspiro não te é oculto. Glória a Deus que o Senhor nos conhece de uma forma tão individual, tão singular. E eu quero estar lendo com você a última oração e encerrar orando aqui com você e lendo essa oração com você aí na sua apostila, que diz assim: ó Deus, transforma o meu coração, que esses versículos substituam o medo pela confiança em ti. Deus, me dê sabedoria e encorajamento. Deus, ajuda-me a discernir os meus anseios e obrigada pelas bênçãos já alcançadas. Amém, irmãs? Então eu quero encerrar esse vídeo com essa oração. Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula.